Olá pessoal, vamos entrando aqui, só testando o nosso áudio, nossa câmera. Vocês estão ouvindo direitinho aí? Salve Diegão, beleza irmão? Boa noite, Leandro. Faca na caveira. Pessoal, áudio tá saindo aí? Tá saindo legal? Só me dá um feedback aí. Boa noite. Beleza, David? Obrigado, cara, pelo feedback. Silva, valeu. Naldo, e aí, meu irmão? Firme e forte? Carol, obrigado, viu, pelo feedback. Naldo, boa noite, Naldo. Tudo certinho com vocês? Pessoal, já vai compartilhando aí com a galera, vai compartilhando com o pessoal aí, né? Que hoje estará conosco aqui o nosso amigo Daniel, né? Vamos aí, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui com um fotógrafo técnico pericial, tá bom, pessoal? Já vai compartilhando aí, pessoal, com a galera. Você que ama fotografia, né? Às vezes a pessoa já ama fotografia, gosta. Meu querido, você que ama fotografia, beleza, meu irmão? Pede solicitação aí para entrar. Eu adiciono você. Vamos lá. O pessoal vai compartilhando aí a live com o pessoal, pra gente daqui a pouquinho já começar aí. Vamos lá. Aceitando aqui. Vamos lá, convidando a galera aí pra gente entrar. E aí, meu querido, firme e E aí, forte? Tiagão, tudo bem? Prazer imenso aqui estar com você, meu querido. Opa, o E a prazer nossa, é meu, né? E a com gente certeza. aqui cara, a semana passada faz praticamente uma semana aí que a gente tem gerenciado aí, né, esse Instagram. Aí eu vi sua mensagem lá, falei, poxa vida, eu acompanho o cara aqui pelas minhas redes, né? E acho bacana o trabalho dele, né, do nosso querido. E aí, pessoal, a gente vai criando alguns laços, né, de afinidade, né? E eu falei assim, poxa vida, eu preciso chamar nosso Daniel Modesto aqui para que a gente possa fazer uma live bacana para mostrar para as pessoas, né, o que a gente pode proporcionar aí de vida, né, dentro da carreira policial. Para quem não me conhece, eu sou investigador de polícia no estado de São Paulo, quase 10 anos aí, já tem uma caminhada, e agora a gente está aqui para proporcionar você que estuda para concurso, você que gosta da carreira policial, né, ter esse contato mais especial com os profissionais da área, que eu acho muito importante. Falta muito isso, né, meu querido? Não é? Não falta bastante isso daí, né? Que as pessoas conheçam, né? É Se verdade, apresenta aí, falta meu querido. muito. Vou deixar meu amigo aí se apresentar, falar um pouquinho, abrir o coração dele para que vocês já vão sentindo aí, ter essa sintonia aí com ele, tá bom? Pode ir lá. Legal, obrigado, Tiagão. É verdade, falta muito, assim, né? Que às vezes as pessoas enxergam, né, os policiais de uma maneira tão distante e às vezes tem uma impressão errada sobre a profissão, né? Já eu me apresento, peraí. É, Aqui eu lembrei de um negócio aqui. Quando eu estava começando, né, antigamente tinha um fórum num site de concursos, né? E era o único canal que os concurseiros se falavam. E eu lembro que, assim, perguntavam, assim, mas como que o policial passeia no shopping, né? Os negócios meio nada a ver. Então, era muito distante. E isso que a gente tem agora, de poder levar como que é a nossa rotina, o que que a gente realmente faz, como é que funciona o trabalho do policial é muito interessante. E fazendo live, assim, né, conversando com o pessoal, fica muito mais legal e mais íntimo, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Modesto, eu sou fotógrafo da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, já tem 10 anos e 2 meses. É...
comecei, entrei, passei no concurso de 2008, que tiveram alguns problemas no concurso, a gente só foi tomar posse em 2011. E aí eu entrei na Cadepol no final de 2011 e aí em 2012 lá eu já estava trabalhando na rua. Fui lá para a equipe de Taboão da Serra, fiquei um tempo em Taboão da Serra, onde atende 7 ou 8 municípios, não lembro agora, de Pesado, toda hein? aquela região. É pesado. Trabalhando na perícia, fotografando, fazendo fotografia de local de crime. Depois eu fui para o núcleo de crimes contra a pessoa, fiquei trabalhando lá uns 2 anos mais ou menos, e depois eu fui para o gabinete da Polícia Científica, que é onde eu estou até hoje. Então, eu trabalhava na área de comunicação, agora eu estou na área de inteligência. Mas é isso aí, vamos falar bastante hoje sobre a carreira, né, Thiago? Acho que as Uhum, pessoas têm bastante interesse, assim, porque é difícil ter um, é um verdade, fotógrafo falando, um fotógrafo da polícia, né? É exatamente. muito difícil de ter, mas vamos lá, assim que as pessoas tiverem pergunta, vamos mandar lá Tá, que... pessoal, já vai preparando sua pergunta, já mandando para a gente aí, tá? Já vou fazer algumas daqui a pouco, algumas que a galera já mandou para a gente na nossa caixa de entrada lá, né? Legal. E eu queria, logicamente, né, antes de mais nada, né, perguntar pro Daniel, pro Daniel Modesto, se ele já tinha esse contato com a fotografia antes de entrar na polícia, como surgiu essa ideia aí de, não, eu vou prestar concurso para fotógrafo, ou a tua carreira fim era outra ideia, não, ou vou fazer vários para ensino médio, vou fazer esse, aquilo, até porque acho que na época que você prestou aí para fotógrafo, eu acho que para tira ainda acho que estava ainda os últimos concursos de ensino médio ainda, depois passou para nível superior. Mas me fala, como que surgiu essa vontade aí? Acho que a galera quer saber a respeito disso. Então, eu me formei em comunicação social, né? Eu me formei em rádio e TV. Isso lá em 2004, né? Sem revelar idades aqui. Eu me formei em 2004 e eu tive fotografia na faculdade, né? Mas foi uma passagem, assim, né? Foi um ano, né, de curso de fotografia na faculdade, mas depois nunca mais eu tive contato com a fotografia, né? Tanto é que eu nem levava a sério, não aprendi, gostava, mas não tinha aquela intimidade com fotografia. Só que eu trabalhava numa empresa que eu já estava cansado de ir, porque era sempre aquela rotina de escritório, departamento comercial e tal. E aquilo estava, sabe, eu não estava mais encaixando ali. E aí eu falei assim, eu vou prestar concurso. E o único cargo público assim que me anima, que me faz querer entrar e trabalhar é a polícia, né? Que já era um sonho de criança, um sonho antigo, ser policial e tal. E aí eu comecei a prestar concurso para a polícia. Isso foi lá em 2006, aqui eu lembro que abriu agente de telecomunicações, abriu perito criminal em 2005. Aí eu comecei a prestar esses concursos e prestei todos os concursos da Polícia Civil. Mas até então eu nem sabia que existia o cargo de fotógrafo. Fotógrafo, para mim, sei lá, né? Eu nunca imaginei que existia fotógrafo, que existia desenhista na polícia, né? Para mim era normal. Achava que o desenhista só fazia retrato falado, né? Que não tem nada a ver, né? Mas, enfim, aí, de repente, quando eu estava estudando, sim, estudando não, né? Eu só ia lá e prestava a prova, né? Estudar mesmo, eu não Uhum. cheguei a estudar. Mas aí, de repente, abriu o cargo para fotógrafo. Aí eu falei, poxa, legal fotografia, né? Poxa, fotógrafo, vai em cena de crime, faz, sei lá, é esse cargo que eu quero. Aí sim, aí eu comecei a estudar de verdade, aí eu me dediquei bastante e foi assim que eu entrei no mundo da fotografia. Foi porque esse nome, fotógrafo, e atuar na cena de crime, em perícia, essas coisas, tal, foi aí que me chamou a atenção. Eu falei, é esse cargo que eu vou. Aí eu me dediquei para os estudos e passei no concurso. Maravilha. E me diz uma coisa, para aquelas pessoas que ainda têm uma dúvida ainda, até por conta de um contato direto com o local de crime, né? É, já me perguntaram também, para ser fotógrafo precisa ter estômago? Não, 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 eu não vejo assim. Eu acho que existe uma parte assim de vocação para o trabalho policial,
né? O policial, ele vai encarar certas cenas em algum momento da vida que ele vai precisar ter estômago, né? Mas eu não Sim. vejo isso como um grande problema, não. Nunca vi isso, nunca foi problema. Nossa, tá me atacando a rinite. Isso nunca foi problema para mim. Então, eu acho que isso também não é problema para as outras pessoas. Eu vejo isso um pouco distante, assim, né? Nossa, mas você tem estômago para isso? Mas você não vejo assim. É que quem trabalha na perícia acaba tendo mais contato, né, e Sim. mais frequente com cadáveres, por exemplo. Né? Uhum. É diferente, por exemplo, do seu cargo, que você é Uhum. investigador, vai acontecer eventualmente um crime Sim. no seu plantão. Né? Agora, quem trabalha na perícia, isso daí é muito mais comum, porque acaba atendendo uma área com várias delegacias e tal, né? Uhum. Mas eu não vejo assim que tem que ter estômago ou tem que gostar de cadáver, né? E Uhum. eu não gosto, né? Eu não gosto de trabalhar com Uhum. cadáver, muito pelo contrário, né? Prefiro não encontrar. Não tem aquele amor pelo cadáver, né? Que tem. De jeito nenhum. Mas, assim, a gente precisa entender que faz parte da nossa rotina, que faz parte do nosso trabalho, faz parte da profissão que a gente escolheu, então tem que Uhum. encarar. Então, outra coisa que a galera pensa, que essa pergunta eu vou fazer aí para o nosso Daniel Modesto, que é só local de crime violento, né? E isso não é verdade, né? Não, O fotógrafo, como perito também, tem perito em diversas áreas, né? E é por isso que quando sai, por exemplo, um edital lá para perito criminal, não vai pedir só o cara formado em ciências biológicas ou, enfim, né? É de uma série ali de outros de outras funções e de outros cursos, né? Que vai ser utilizado aí na prática. Fala um pouquinho a respeito disso, de outros de outras ramificações aí da parte da fotografia, o que você faz mais na sua atividade, fora isso que o pessoal pensa, não, é só local de crime violento e tudo mais. assim, existe uma divisão dentro da polícia científica. A polícia científica a gente já ela é dividida em IC, né, que é Instituto de Criminalística, e IML, que é Instituto Médico Legal. Então, o fotógrafo, ele basicamente faz parte do IC, do Instituto de Criminalística. Existe fotógrafo no IML, mas aí é uma outra distinção, assim, é uma outra área, né? Mas, enfim, o Instituto de Criminalística, ele é dividido em CEAP, que é a parte de laboratórios, de pesquisa, análises, né, tudo daquilo. Então, é o CEAP. E tem a parte do CP, que aí é o Centro de Perícias. Aí o Centro de Perícias, ele divide em diversos núcleos. Aí tem núcleo de acidente de trânsito, núcleo de crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa. Aí tem núcleo de aí voltando na parte de laboratório, né? Aí tem física, tem biologia, tem a parte de DNA, tem a parte de exames de entorpecente. E o fotógrafo também pode trabalhar nesses núcleos também, né? Não necessariamente fotografando, né? Mas exercendo funções administrativas. Hoje, por exemplo, eu exerço uma atividade administrativa. Já tem alguns anos que eu não fotografo mais na rua, né? Já fotografei bastante já e até tenho muita saudade. Um dia talvez eu volte. Mas, por enquanto, eu exerço atividades administrativas. Então, tem vários ramos assim, né? E pegando o gancho daquilo que você falou, é... não necessariamente todas as perícias de rua envolvem cadáver, envolvem morte, né? Isso daí é um Mito. mito que a gente precisa quebrar, porque, assim, o Código de Processo Penal fala que toda infração que deixa vestígio tem que ter exame de corpo de delito. Corpo de delito. Então, qualquer tipo de infração, né? E quando eu estava lá atuando na equipe de Taboão da Serra, as coisas que a gente mais fazia era furto qualificado e dano ao patrimônio. Então, Uhum. era muito, mas muito comum, muito mais comum do que as pessoas pensam. Por exemplo, um aluno de uma escola pública vai lá, taca uma pedra na janela, quebra a janela, tem que ter perícia, porque teve um dano ao patrimônio público. É, isso soa como uma grande bobagem, e eu particularmente também acho que os recursos do Estado deveriam ser
para bem mais. outras áreas também, né? Para outras É. coisas mais importantes. Mas, enfim, a autoridade requisitou a equipe de perícia, então vai lá o perito e o fotógrafo para fotografar aquela janela quebrada. E isso daí é 80%, 90% do que as equipes de perícia na rua fazem. Então, pessoal, vocês podem ver que é muito interessante a gente poder trazer os profissionais, né? Meu querido Pepeu aí, boa noite, meu querido. Ó, Soldado Pereira, ele me chama de Soldado Pereira, sabe por quê? Eu servi o Exército em 2004. Ele é meu amigo desde 2004 nas fileiras do Exército. Meu Oh, que querido Pepeu. legal. Então, meu querido, então o que que acontece, Daniel? As pessoas, muitas das vezes, conhecem ali aquela função estancada ali no edital, né? Que fala das funções do cargo, tá? Mas, muitas das vezes, não vai exemplificar da forma que você está falando, como poderia a pessoa exercer diversas outras atividades na carreira, né? Que, às vezes, a pessoa está só pensando que você vai pegar um crime muito grave, um corpo, um cadáver. Não, pessoal, tem vários outros tipos, né, de atividades aí que a perícia que o fotógrafo vai fazer. Eu comecei, quando eu entrei na polícia, eu comecei ali quase na divisa do Paraná, né, The Interset também, mas é bem distante. Então, ali naquela região de Itapeva, de Tararé. E tinha muita questão de crime ambiental, por exemplo, né? Bastante. Então tinha o fotógrafo ia fotografar a região ali, até mesmo o perito que fazia esse tipo de atividade ali de local era um engenheiro que tinha formação, né? Então, pessoal, não é só acidente de trânsito, não é só essa parte aí, né, de crime violento, não. Tem várias outras coisas que tanto o pessoal da perícia como e o fotógrafo também vai poder também realizar essa atividade, tá? O Daniel, me diz uma coisa, quanto à sua preparação naquela época aí, o que você poderia falar que você acertou e o que também foi um fator aí que não possibilitou você passar tão rapidamente? Se você estudava antes ou você começou a estudar quando saiu o edital, como que foi essa sua vivência? Não, a parte de fotografia eu comecei a estudar quando saiu o edital. Até mesmo porque Certo. eu não sabia de fato que existia fotógrafo, né, dentro da polícia. Mas antes, né, que eu fiquei de 2005 até 2008, tentando todos os concursos que abriam para a polícia, eu prestei todos. Mas, e aí, o que eu fiz de errado naquela época lá? Eu não me dediquei ao máximo, né? Hoje eu Uhum. vejo isso e eu falo assim, eu poderia estar na polícia há muito tempo já recebendo até, sei lá, mais um quinquênio, né? Sim. E eu perdi esse tempo, porque eu não me dedicava. Eu sempre eu subestimei a prova, né? Eu sempre chegava lá e falava assim, se der, deu, se não der, não deu, sabe? Ficava meio nessa. Mas quando eu vi o fotógrafo, eu falei, não, é essa carreira que eu quero. Aí sim, aí eu me dediquei ao máximo, assim, de todo o tempo que eu tinha disponível, eu estava lendo, né? Para mim, um canal de aprendizagem para mim é a leitura. Então eu sempre estava lendo. Então eu ia para o trabalho, eu estava com uma apostila do cursinho, né? Que aí eu realmente fiz um cursinho, me dediquei para o cursinho, porque antes eu também pagava cursinho e faltava nas aulas, pagava e não ia, sabe? Tava meio perdidão, assim. E aí foi aí que eu falei assim, não, esse é o cargo que eu quero, então, se esse é o meu objetivo, eu preciso seguir ele, preciso correr atrás dele. Então, eu acho que o grande erro é menosprezar a prova e também desacreditar de você mesmo, né? De falar que eu não sei se eu vou conseguir, ou se não ficar pensando, essa prova é muito difícil, ou, enfim, qualquer outro motivo que te desanime, que você coloque um empecilho para você alcançar o seu objetivo. Então, isso tudo, o concurseiro, né, quem quer ingressar numa carreira, quem quer ingressar na polícia, precisa acabar com isso. Até mesmo porque depois, quando o cara virar um policial, for trabalhar com investigação,
ele não pode simplesmente, se um dia eu pegar um ladrão, eu peguei, se não sei o que. Não, ele tem que ter o objetivo dele e já começa desde a fase do concurso. Sim, com certeza, show de bola. O Eduardo Cortez, nosso camarada aqui, nosso amigo, que O Edu, também legal. também gerencia aqui, né? É um dos Assisti a donos do live perfil, ontem, né? Foi top, né? Onde teve muito Diego boa. Pureza e o Eduardo Cortez aqui, né? Destrinchando, né? A metodologia de estudo, essa Duas vivência feras, a como live foi concurseiro. top. Duas feras. Ele perguntou o seguinte: quais são as melhores lentes aí e melhores equipamentos aí para um ofício? Isso já trocando aquela figurinha de pessoas que entendem muito bem aí do que está falando, porque o Eduardo, meu querido, ele é produtor de podcast, Ó, ele grava para o YouTube, ele é aficionado por essas tecnologias. Então, não deixe ele com dor de barriga. Fale para ele quais as lentes, as melhores lentes e equipamentos aí para ser utilizado aí na função. não tem fim, né? A gente vai assim entrar num universo infinito, assim, né? Se começar a nomear, né? O que eu posso falar é sobre o equipamento que a gente tem na polícia, assim, né? As Uhum, melhores câmeras e as melhores lentes, né? Sei lá, acho que quanto melhor, mais moderno, né? Quanto mais uhum, recursos tiver, vai ser mais interessante, sim. Mas o que muita gente me pergunta é assim: eu preciso ter um equipamento para ir trabalhar? Eu preciso, sei lá, né? E a resposta sempre vai ser não. Você tem que usar o equipamento que o Estado te fornece. Até mesmo para manter cadeia de custódia, né? Depois a gente pode falar sobre isso, se você quiser. Manter a cadeia de custódia, ter uma sequência correta das fotos e por aí vai. Então, para quem me pergunta também qual que é o equipamento que a polícia fornece, né? A câmera mais legal que a gente tem lá é a Nikon D5100, né? Para quem entende um pouquinho de câmera, ela não é profissional zona assim, mas ela é uma câmera legal. Então, ela não tem o que a gente chama de sensor full frame, né? Que é aquele quadro cheio, que é o tamanho daquele negativo de 35 milímetros que tinha antigamente. Então, essa câmera não tem esse sensorzão que dá esse ar de profissional e tal. Então, tem um sensor um pouquinho menor, um sensor cropado, um sensor pequenininho e tal. Mas, pequenininho não, né? É um sensor considerável e tal. Mas é uma câmera de excelente qualidade para o trabalho que a gente desempenha. Então, ela responde bem. Então, a Nikon D5100. E esse kit do fotógrafo acompanha uma lente. Desculpa tá falando grego aqui, mas só vou jogar os números para quem conhece. E quem não conhece, depois eu estou à disposição também, pode me mandar mensagem que eu explico. E aí a gente tem uma lente 18-105, né? Que é uma lente que ela começa grande angular, que ela abre bem assim o campo de visão e também ela dá um zoom considerável, um zoom bom também, se você precisar buscar um assunto, um tema que está mais distante. Então, esse equipamento é legal. E aí, para quem se esforça, vai lá, dá uma choradinha para o chefe, ainda consegue um flash, né? Lembrando que isso tudo é carga, né? Para quem não sabe o que é uhum. carga, é o que o Estado te empresta para você usar enquanto você está lá desempenhando a sua função. Se você parar de desempenhar essa função, você tem que devolver do mesmo jeito que você recebeu. Então, é legal você receber, mas ao mesmo tempo você tem a responsabilidade de cuidar daquele equipamento, zelar pelo seu equipamento. Se você quebrar, você tem que pagar, e dependendo da circunstância, né? E por aí vai. Não sei se está respondida a pergunta. É isso, né, Com o que o certeza. Edu E aí, quer Edu, saber. tá tudo jóia, Edu? O Edu vai falar se tá tudo certo. Para mim, foi show de bola, tá? Eu vou responder o Pepeu aqui. Pepeu, ele está perguntando de forma geral, se um candidato, por exemplo, com 37 anos tem prioridade, deixa eu ver aqui, se tem, tá, diferentes idades. Exemplo, um tem 37, outro tem 21. Tem prioridade de idade? Não tem, meu querido. O que acontece? Logicamente, aquela regra de desempate lá que tem no Estatuto do Idoso e tudo mais, mas para questão de desempate. Mas você pode fazer o concurso para a Polícia Civil até a idade da aposentadoria compulsória. Então, ali, se tiver regulamentado aqui no estado de São Paulo, é 75 anos, tá? Ou não 70. Então, o que acontece? Você pode chegar a ser empossado na polícia de bengala, se você quiser, tá? Então não tem essa é uma das dúvidas, né, que muitos têm, né, Daniel, a respeito de idade, né, para você entrar na polícia, se tem algum critério aí, alguma cláusula de barreira.
Outra coisa importante também, Daniel, que eu queria te perguntar, e aí, gostou do nosso aumento? Foi bom para você? O que você achou? Deixei ele numa sinuca de bico, eu não estava combinado isso daqui com ele, viu, pessoal? Isso aqui é para acalentar um pouco aí a nossa live. Não, vamos Olha lá. só, Não, coçou a barba que você tá liso aí, ó. Eu que tenho a barba. Coçou, falei, caramba, rapaz. Que eu vou, aumento é esse, hein? eu vou responder porque ontem eu fiz uma sequência de stories e eu deixei isso meio claro, Aham, né? Meio uhum. evidente, assim, né? Legal, beleza, ganhamos um aumento, obrigado, né? Mas não era o aumento que a gente estava esperando, que era o aumento da promessa de campanha, de ser a polícia mais bem paga, né? A segunda mais bem Exato. paga e tal, né? Então, assim, beleza, obrigado pelo aumento, mas não foi um aumento, foi uma reposição, assim, considerando a inflação e tal. Então, ficou meio elas por elas, assim, beleza, estamos contentes, né? Mas esperávamos muito mais por conta de promessa de campanha e depois que tomou posse também repetiu N vezes. Eu vi com os meus olhos Todos viram, né? dezenas de vezes isso, prometendo, 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 né? E, enfim, né? Outra coisa que eu tava procurando é aquela coluna benefícios lá. Você achou no seu Lerite ou não? Aquele valor lá, rapaz, você chegou a ver ou não? Não, eu Cara, estou muito ele, curioso para ver o próximo Olerite. Estou muito então, pessoal, curioso. eu vi lá naquela notícia lá que ganhava X, aí depois passou a ganhar X, mais os benefícios de 2.700. Rapaz, a minha esposa está procurando aqueles benefícios aqui para achar até Vai dar agora. briga, Não hein? tô Vai dar achando, briga. mas então vamos deixar na entrelinhas aí, vamos ver o que vai acontecer. Tem os bizus ainda nos grupos de WhatsApp, não, mas está chegando o dia 15 ainda, você vai esperando alguma coisa pro dia 15, né? Outra coisa que eu queria perguntar para você, que é uma dúvida também da galera, você precisa fazer, por exemplo, um curso técnico na área de fotografia para ser um fotógrafo? Você precisa ter uma qualificação profissional antes de entrar na carreira ou não? Não, não precisa, né? O concurso para fotógrafo exige somente nível médio. E o edital fala que tem que ter noções em técnicas audiovisuais, né? O problema é que, assim, não precisa, mas um terço da prova de fotógrafo, quase um terço, né? Que são 32 questões de 100 questões, é só sobre fotografia. Então, um terço da prova é só sobre fotografia. Então, não precisa fazer curso técnico, não precisa fazer faculdade de fotografia, né? Só o ensino médio. Mas tem que conhecer bem sobre fotografia, porque um terço da prova é só sobre fotografia. Então, quem estuda a parte de... Assim, por exemplo, quem está se preparando para qualquer outro cargo da Polícia Civil, se essa pessoa só estudar fotografia, ela vai se dar muito melhor do que um fotógrafo que não se prepara, né? Por que isso acontece no meu ponto de vista, assim? Porque o fotógrafo também ele vai subestimar a prova. Ele vai falar assim, eu já sou fotógrafo há não sei quantos Já anos, sei então, muito. então eu vou lá e tal. O que vai acontecer? Mesmo que ele gabarite em fotografia, ele não vai ter estudado noções de direito, não vai ter estudado criminologia, nunca vai ter ouvido falar de Lombroso. Aí ele Carrara. vai tomar tinta. Vai tomar tinta. O fotógrafo que subestima a prova tomar tinta. E uma curiosidade, e que poucas pessoas sabem disso, é que assim, mais de 80, pelo menos na minha turma, e todas as outras turmas que eu vi, que se formou na Cadepol, mais de 80% não trabalhava com fotografia, nunca teve contato com fotografia, tiveram contato com fotografia para o concurso. Então, eu acho que quem estuda para as outras carreiras e depois, quando abre o edital, né, ou antes, melhor que seja antes, né, começa a estudar fotografia, então tem aquele contato com fotografia para o concurso, aí sim, esse cara vai se dar bem. Essa pessoa vai se dar bem por quê?
ele já estava estudando as outras matérias e aí depois ele vai aprender só a parte específica de fotografia. Então, isso daí é mais interessante assim. Então, esse dado de que 80% das pessoas que passam no concurso para fotógrafo não são fotógrafos, isso daí abre uma brecha, assim, e eu tenho certeza que traz esperança para muita gente. Fala assim, mas eu não vou estudar para fotógrafo, porque eu nunca segurei uma câmera. Não tem problema. Se a prova ela é teórica, né? Provavelmente não vai ter prova prática, não fala nada disso, a prova oral também é teórica. Então, é isso. Quem nunca teve contato com fotografia tem grandes e grandes chances de ser aprovado no concurso para fotógrafo. Resumindo tudo que eu falei. Maravilha, maravilha. Outra coisa que eu noto, Daniel, é o seguinte, a escassez de material voltado para fotógrafo, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque não há um zelo por parte dos cursinhos, não criticando os cursinhos, tá? Porque eles estão pensando na parte comercial, o que vende mais eles vão fazendo. O que acontece? Geralmente não são muitas vagas que abrem para fotógrafo, mas o que acontece? Aquele candidato cuidadoso gostaria que os cursinhos, os grandes cursinhos, fizessem um material com zelo, com bastante dedicação, que abarcasse todo o conteúdo do edital para que ele se preparasse. Me fala a respeito dessa escassez aí, o que você acha a respeito disso? Eu acho que é bem isso que você falou, né? Os cursinhos, eles estão voltados para as carreiras que dão mais visibilidade, né? E é normal, né? Completamente compreensível que eles sejam assim, né? Mas eu acho que deveria ter pelo menos assim, ó, beleza, vocês querem investigador, querem escrivão, querem agente, legal, mas também tem fotógrafo, né? Eu acho que eles deveriam oferecer isso. Há isso foi em 2019 e tal, teve um bizu de concurso para fotógrafo, né? Tinha esse bizu. E aí os cursinhos começaram a se articular. Vai lá, tal. E aí começaram a se interessar pelo fotógrafo. Depois passou o bizu, depois acabou isso tudo de novo. Realmente, então tem uma grande, grande, grande escassez. E muita gente me manda mensagem no direct, fala assim, você indica um cursinho, indica um curso, sei lá o quê. E aí eu respondo, pessoal, até tem alguns cursinhos que, beleza, né, são mais renomados, tem mais recursos e tal, mas não tem curso para fotógrafo. Esquece que não vai ter, e por isso eu não indico nenhum. O dia que somente um, tiver um curso específico para fotógrafo, eu falo assim, legal, esse cara aqui está pensando nessa carreira, então eu indico. Mas, por enquanto, não tem como. Eu, particularmente, não posso indicar, porque não tem. Né? Pessoal, então, quando o Daniel Modesto fizer o curso dele, eu vou indicar ele para vocês, porque é um fotógrafo fazendo um curso para carreira de fotógrafo. Então, pega a dica aí, viu? Pega o bizu. É isso aí. Depois, quando acabar a live, entra lá no meu perfil, clica no sininho lá, porque assim que tiver o curso pronto, aí o pessoal vai ficar sabendo. Tá vendo, pessoal? Então, o que acontece? Você precisa se alimentar do conteúdo, aquele que vai te ajudar a passar no concurso. Eu conversando com o Edu, né? Eu falei assim, eu queria fazer uma proposta do nossa página, que a pessoa, logicamente, quando ela vai ter o pretexto, eu vou estar lá no Instagram, não para procrastinar, mas sim para ter algo para complementar o estudo dela, tá? Não que seja uma distração, mas sim que seja algo que possa complementar tudo aquilo que ela quer conhecer a respeito da carreira, aquilo que vai ajudar ela a passar no concurso. Então, nesse sentido, qual é a dica de estudo que você daria para as pessoas, já aproveitando essa escassez? Seria, no caso, questões de concurso anteriores, não sei se tem muitas, o que você indica? Ou você indica, por exemplo, procura na fonte tal, procura na internet, ou alguns livros especializados, porque para o direito, às vezes, não compensa você comprar um livro específico, né? Vou comprar um livro de medicina legal, né, que tem
1.500 páginas para estudar para o concurso, né? Uma doutrina de direito penal de 1.600 páginas. Eu não sei se é assim para fotografia. O que você tem a dizer sobre isso, Daniel? Isso que você falou, né, de estar no Instagram, né, e trazer conhecimento pelo Instagram, isso é muito interessante. Só nessa live aqui, a gente já falou do Código de Processo Penal, a gente já falou das áreas que a perícia atua, a gente já falou de câmera, de lente, de tamanho de sensor. Então, a pessoa estando aqui também, ela vai aprender, né? Isso Sim. daí é bastante interessante. Agora, da parte de fotografia, assim, a técnica fotográfica, né, ela é uma só, né? Não existe autores que falam coisas diferentes, né? Ela é uma só. Então, se você aprender a técnica, você já vai estar bem à frente. Então, é fácil encontrar material para técnica fotográfica. O problema disso é que o concurso não quer saber da parte artística, né? Porque existe uma diferença muito grande da fotografia técnica, né, dessas que a gente usa na criminalística, para uma fotografia artística. Então, que a pessoa está querendo demonstrar um sentimento, está querendo demonstrar, fazer um foco com profundidade de campo e tal, né? Então, tem que saber dosar o estudo, né? Tem que saber o limite do material, né? Mais ou menos isso. Então, isso tem acontecido ultimamente, uns lapsos de memória. Enquanto, tipo assim, essa preparação, no geral, você indica que a pessoa, por exemplo, estude um pouco antes por conta de procurar de refinamento desse material, ou você acha que, não, saiu edital, já consigo absorver tudo isso? Eu lembrei que eu ia falar graças à sua pergunta, né? É muito importante com que a pessoa pegue o último edital. O último concurso foi em 2013. Entra lá no site da VUNESP, digita fotógrafo técnico pericial, pega o edital de abertura e vai ler as matérias que caíram no último concurso. Por quê? O edital de 2013, ele é idêntico ao edital de 2008, que foi o meu concurso, que foi idêntico ao edital de 2002, que foi o concurso anterior ao meu. A única coisa é que de 2002 para 2008, em 2008 eles incluíram a parte de fotografia digital. Mas a parte de fotografia analógica continuou lá. Então, qual que é a ideia disso tudo? Começa a se preparar desde já. Porque o edital pode vir muito parecido. O conteúdo programático, né? A gente sabe que os concursos da Polícia Civil, eles são muito parecidos. Os editais, né, das mesmas carreiras, eles são muito parecidos. Tem uma diferencinha ou outra, uma lei que mudou, uma lei que entrou e tal. Mas o filézão continua o mesmo. Então, muito importante que a pessoa pega o último edital do concurso, lá 2013, vai lá, olha as matérias que estão lá e pesquisa essas matérias. Tem muito conteúdo disso no YouTube, por exemplo. Então, dá para fazer uma boa pesquisa no YouTube. Dá para grudar num fotógrafo também, falar, me explica isso aqui, ó, me conta isso daqui, né? Então, dá para fazer dessa forma também, né? É claro que se você tiver um material já todo ali mastigado, vai facilitar bastante. Mas dá para fazer isso tudo de uma maneira barata, de uma maneira simples, né? Não vai dar para confiar 100%, porque depende da fonte e tudo mais, mas dá para fazer. Então, essa é a dica que eu dou. Então, a primeira, eu sempre falo isso no meu Instagram. Leia o edital. Tem que ler o edital para você saber e estar preparado para as fases e para os conteúdos do concurso. Tá. Respondendo aqui a pergunta que o Eduardo fez também, a sua parte policial, né? Que, pessoal, o fotógrafo, ele também usa arma. Ele fala essa parte que as pessoas pensam que, não, eu sou fotógrafo, o fotógrafo não vai precisar ter arma, não vai ter distintivo. Fala a respeito disso, não vai nem entrar numa viatura. Fala a respeito disso daí, ô Daniel. Então, muita gente me pergunta, mas pode andar armado, mas pode prender, mas pode não sei o que lá. Então, fotógrafo, ele é policial. Do mesmo jeito que existe o investigador, existe o escrivão, existe o delegado, existe o fotógrafo.
né? E o Exatamente. fotógrafo, né, sendo um policial, ele não somente pode, mas ele tem o dever legal de agir se ele estiver passando por alguma ocorrência. Eu vi a pergunta do Edu aí, só que ela ficou lá para trás e aí Uhum. depois eu esqueci de responder. Uhum. Mas eu já aprendi, sim. Já aprendi. Então, olha, o fotógrafo, gente, ele tá na viatura de polícia. Então, altamente recomendável que ele ande armado, né? Não somente recomendável, mas também observando as diretrizes que estão lá na lei orgânica da polícia, ele tem que estar portando arma, distintivo e algema. Então, fotógrafo, ele anda de viatura, só ele e o perito naquela viatura que vai em lugares ermos, em lugares distantes, lugares de grande criminalidade. Então, é muito importante o fotógrafo estejar com a sua arma, com o seu colete. E eu já aprendi, sim. Uma vez eu estava num deslocamento, estava indo atender um homicídio, né, num local de Maravilha. homicídio, lá em Taboão em Bugaçu, e a gente estava passando por Taboão da Serra, eu e o perito. E aí, quem conhece a região sabe que de Itapecerica, eu estava em Itapecerica da Serra, de Itapecerica até Embu-Guaçu, existe uma estrada lá que chama Bento Hottiger. Eu estava na Bento Hottiger, eu estava cruzando com a Bias da Silva, quem é da região vai saber. Quando eu estava nesse cruzamento, teve uma mãozinha, né? O O policial, mãozinha, o famoso mãozinha. famosa mãozinha. Quem é policial sabe e já passou ou vai passar por isso alguma vez na vida. A mãozinha, oh, tal. O cara tá Na, desmaiado aqui, ó. na época, eu tava com aquele Corsinha, não sei se vocês vão lembrar, a Polícia Científica tinha um Corsinha que ele era todo branco. Só a porta que tinha um raio vermelho e preto, assim, mas a viatura ela era toda branca, escrito Polícia Científica pequenininha, assim. Tava naquele Corsinha, a mãozinha parou a gente lá e falou assim, vocês são polícia? Eu falei, parou a Por gente para favor, perguntar por se é favor, por polícia? favor. Aí eu falei, o que foi, senhora? Aí ela falou assim, acabaram de me roubar. Aí eu falei, aí tipo, eu tava indo para um local de homicídio. Aí eu falei, beleza, se te roubaram agora, passa as características que eu jogo no rádio e tal, a gente aciona a PM e tal. Na hora que eu ia falar isso, ela falou assim, ele tá ali. E apontou pro outro lado da rua. Aí eu já saí da viatura, né, com a arma na mão. Aí eu saí da viatura com a arma na mão, tinha um cara que estava todo perdido lá, né? Enquadramos o cara e tal. Na verdade, não era roubo, era um furto. Ele tinha acabado de sair como é que chama quando você tem a saidinha rapidinho assim? É saída temporária. É uma Saidinha saidinha, temporária. É. uma saidinha. Ele tinha feito uma Porque saidinha. a forma que eles falam indulto, em estrito senso, não é essa nomenclatura. Indulto é outro tipo de forma de você trazer o tal, entre aspas, do perdão, né? Pela pena, né? Mas é a saidinha de final de ano, de datas festivas aí. Ele estava num semi-aberto, num negócio assim Uhum. que enfim, aí ele tinha a história depois que eu enquadrei o cara, segurei o cara e tal. Depois disso tudo, aí depois eu entendi, né? Ele estava saindo, tinha acabado de sair da cadeia, aí ele passou na porta de um salão de cabeleireiro e pegou algumas coisas que estavam lá. Então ele pegou uma maquininha de cabelo e um par de tênis e eram três coisas. Era uma maquininha de cabelo, um par de tal, e tava com a sacolinha na mão. Então tava ali com a res furtiva na mão ali. Enfim, rodou, né? Então, Uhum. como eu estava indo para o local de homicídio, fiquei lá esperando a PM chegar. Quando a PM chegou, eu falei, é de vocês e tal. Por isso que o fotógrafo tem que andar armado, né? Uhum. E assim, tem que fazer abordagem. Toda vez que suspeitar de alguma coisa, vai fazer abordagem, vai enquadrar, vai averiguar o suspeito. Enfim, isso é muito, mas muito comum. Então, por isso que o fotógrafo tem que andar armado, sim. Andar armado. E nesse contexto, o Daniel, queria que você falasse para o nosso público aí, né, a respeito, né, dessa diferenciação de você ser, por exemplo, um cidadão comum, normal, vou falar comum porque você não está investido no cargo público, não tem atribuição de policial, qual a diferença de você depois ser um policial? Você tem que tomar muitos cuidados, você precisa deixar de frequentar alguns lugares que você frequentava antes, tá?
É lógico, logicamente que tem muitos colegas que são loucos, né? Que tem que não deixa né, de praticar a mesma coisa que fazer antes. Ah, não, é que meus colegas, não sei o que, é complicado. Mas fala a respeito disso. Mudou muito a sua vida depois da polícia? O que mudou foi a minha atenção, assim, a minha concentração, né? Então, tô lá dirigindo, paro no farol, já fico de olho, né? Eu ando muito de moto, então eu tô na moto, tô com cuidado redobrado, né? Ganhando tudo que está acontecendo ao redor. O que mudou foi isso, né? Eu já não frequentava local pesado, local tenso, eu nunca frequentei. Então isso não mudou, né? Mas o que muda é isso, é essa tensão, né? Você tem que estar ligado nisso o tempo inteiro, porque se te ganharem antes, aí você tá lascado, né? Essa daí é a minha percepção, assim. E esse é o preço, né, que quem quer entrar na polícia tem que pagar, né? Quem quer ser um policial tem que pagar esse preço, tem que saber agir desse jeito. Tem um vídeo até no meu Instagram que foi a Thelma que gravou num podcast, né? A Thelma, fotógrafa lá do DHPP, super querida, super amiga. Ela falou isso num podcast, né? Que ela condicionou os filhos dela a saírem do carro se algo acontecer. Então, isso para um cidadão normal, né? Você nunca vai treinar o seu filho como que ele tem que sair do carro se você for abordado por criminosos, né? Isso daí nunca vai acontecer. Então, essa é a diferença. Agora, voltando para aquela parte lá do dever de agir, né? A Constituição Federal é clara, né? Qualquer um do povo pode, né? Mas as forças de segurança, elas devem agir, né? Em caso de flagrante de delito. Então, se você tem o dever de agir, se você não agir, você comete um crime. Essa é a diferenciação de ser policial, né? E aí, a pessoa, quando vai ingressar, ela tem que saber se ela realmente quer pagar esse preço, né? Porque ela tem que agir sempre que ela presenciar alguma situação. Não precisa também ser o herói, ser o Rambo lá, vai lá salvar o planeta. Também não é isso, né? Mas você precisa administrar a situação e vai ter treinamento na academia de polícia para isso. Então, é isso que eu tenho para falar, né? O policial, ele tem o dever, a obrigação de agir, enquanto qualquer pessoa não tem esse mesmo dever. E, assim, se a pessoa não tem o chamado, mas quer ser policial, ela precisa ou rever o conceito dela ou deixar isso muito bem definido na cabeça dela. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Teve um fotógrafo na minha turma que ele passou por uma situação que não era uma situação de perigo, não era uma situação ruim, ele simplesmente estava na viatura. E aí, quando algumas pessoas viram a viatura, largaram uma moto, que provavelmente era um produto de roubo, largaram a moto e saíram correndo. Então, essa situação para ele foi muito pesada e ele, no dia seguinte, ele pediu exoneração. Então, se você não está preparado para isso, é muito importante você estar ciente do seu trabalho, do seu dever, antes de prestar o concurso. Enfim, nem sei por que eu contei isso, mas Mas fazer o gancho, já aproveitando o gancho, existem pessoas que se arrependem na academia de polícia. Já aconteceu muito disso, tá? É mesmo? Já tipo assim, não, eu me arrependo, coisa e tal. Aí, por quê? Já é difícil a atividade, coisa e tal. Aí, depois, quando entra, né, em exercício, fala assim, eu não quero e exonera, né? Por quê? Porque às vezes ela vai ter um contato lá, igual você falou, você tem, por exemplo, na sua função, né? Tem a fotografia artística, coisa e tal. Você não está fazendo arte ali, né? Você está exercendo uma atividade, né? Uma atividade policial, né? Então, e me diz um pouco a respeito da academia. Como que foi a sua academia de polícia? A pessoa às vezes fala assim, não sei nada, como que eu faço? Será que eu vou aprender a fotografar direito, né? De acordo com as portarias, né? De acordo com a atividade, né, da perícia, será que eu vou conseguir fazer isso daí? Vou dar conta? Eles ensinam lá na academia, como que é a academia de polícia? Não, a academia tem muitas aulas de fotografia, né?
para a carreira de fotógrafo vai ter uma carga horária de fotografia muito maior, né? E você vai aprender a ser um fotógrafo pericial. Um fotógrafo você já é, porque você estudou para o concurso, né? E passou por uma prova rigorosa de fotografia. Então, os conhecimentos de fotografia técnica você já tem, você já adquiriu. Então, a academia não vai te ensinar a tirar foto, ela vai te ensinar quais são as fotos necessárias para ser o fotógrafo pericial de fato. Sacou a diferença, né? Então, para ser o fotógrafo, você prestou o concurso, você já sabe, você já está preparado. Aí a academia vai te dar orientação para saber assim, quais são as fotos que realmente precisam para fazer. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui e aí já conta como uma aula aí. Um furto, ele é qualificado, né, quando ele tem uma escalada, quando ele tem um rompimento de obstáculo, quando ele tem alguma coisa assim. Então, aumenta a pena caso prenda um humilhante. Então, a perícia ela é chamada para ver se houve escalada, para ver se houve o rompimento de obstáculos, se houve emprego de chave micha, tal, para ver se aquele furto é qualificado ou se não é um furto simples. Então, para isso que a perícia ela foi acionada. Então, na academia, você vai descobrir quais são... Descobrir não, você vai aprender a fazer as fotos que são, de fato, relevantes. É claro que, assim, depois, na rua, quando você estiver trabalhando na equipe, quando você estiver já envolvido e tal, você realmente vai ganhando mais experiência e você vai entender que, poxa, tem foto que é necessária. Por exemplo, toda vez que tem cadáver, a gente tem que tirar foto do cadáver na posição que ele foi encontrado. Está lá no CPP também. Então, a primeira coisa, viu o cadáver? Já faz a foto. Depois tem foto de identificação, né? Só para pegar o rosto, né? Tem outras fotos que são relevantes, que são importantes. E que aí a academia vai te ensinar isso. Isso não é cobrado no concurso. O concurso você sabe usar câmera, você sabe tirar foto. É isso que se cobra no concurso. Depois a academia te ensina quais são as fotos que você precisa fazer, baseado na legislação, baseado nas portarias, resoluções e tudo mais. Essa é a diferença. Para você ver, pessoal, vocês verem o seguinte, a gente vê o inquérito policial como, apesar que a doutrina dominante aí vai falar que ele que é dispensável, né? Tem algumas doutrinas aí minoritárias que falam que o inquérito é indispensável, mas as doutrinas aí, todo o canto aí é dispensável. Porém, pessoal, o que é produzido durante o inquérito policial, esse encadeado de atos aí, né, que vai preparar ali, logicamente, a instrução criminal lá, né, algo tão detalhado, né, que você já vai dar uma condição para o promotor de justiça lá na frente, para o juiz, né, olhar e durante a produção, lógico, de outras provas lá em sede de juízo, poder verificar o que aconteceu naquele local exatamente por conta de um bom trabalho exercido pelos profissionais. Tanto aquele profissional que sai para fazer a perícia, que vai reunir todos os indícios, né? A gente vai falar um pouquinho de cadeia de custódia, quero que você fale a respeito disso. Você falou lá no começo, quero que você fale a respeito, qual a importância de ter essa preservação. É tão importante a gente poder reunir todos esses elementos para que o inquérito, apesar de ser, entre aspas, dispensável, né, ele possa ser aí um suporte indispensável, né, entre aspas, né, para que o juiz possa chegar no seu elemento de convicção. Tá? Então, não é simplesmente chegar lá e bater uma foto, uma fotografia. Você precisa fazer com que aquilo se torne os olhos do próprio juiz, do promotor. Tá? Então, meu querido, quero que você fale a importância da preservação do local, tá? Porque tem gente que fala, tem até policial que chega lá, poxa vida, o cara tem um maço de cigarro aqui, tô brincando, tá, pessoal? Mas o seguinte, você precisa preservar o local de crime, né? Você precisa fazer que aqueles elementos sejam fidedignos, que sejam do mesmo jeito que, após a consumação do crime, até a chegada da perícia, seja inalterado.
Fala a respeito disso um pouquinho pra gente. Essa para mim é a grande importância da fotografia pericial, né? Tirando o fato assim da perenidade, né, de sustentar aquele local em uma imagem para sempre. Hoje já tem tecnologias que 3D, né? A gente tem isso na polícia científica de levar um scanner 3D e conseguir transportar o juiz ou o promotor para aquela cena de crime, né? Isso daí Show de é bola, hein? comum hoje na polícia, né? Então, existe isso, mas isso que você falou da imagem, né? Às vezes ele não vai ter todos os recursos possíveis ali, né? Mas o laudo pericial que está lá dentro do inquérito, que as doutrinas dizem que o inquérito é dispensável e Mas tal. são provas irrepetíveis, né? São provas que não vai dar para fazer de novo, né? Exatamente. Então, eu fico imaginando a cabeça do juiz quando ele pega todo aquele processo, chega na parte do inquérito, começa a ler e tentar entender o que aconteceu. Quando ele bate o olho na foto, aí ele vai falar assim: ah, tá, agora sim, agora eu entendi que é isso. Ah, tá, o carro estava nessa posição, por isso que atropelou o ciclista aqui. Ah, tá, agora eu entendi. Então, quando ele chega lá na parte do laudo pericial e chega na parte do croquis que o desenhista fez e tal, aí que ele vai realmente entender, e aí ele vai, né, culpar quem tem que culpar mesmo e vai inocentar quem tem que inocentar, enfim. Então tem essa grande importância, a fotografia, o laudo pericial, a prova técnica e também o inquérito policial. Tudo aquilo faz parte de um conjunto, né? Então tem a prova técnica que está fundamentando uma teoria que foi levantada pela polícia. Isso vai. Agora, se o juiz vai pegar ou não, poxa, é prova, é técnica, é verdade o que está ali, né? Então, a frase, o slogan da polícia científica é a ciência pela justiça, né? E, de fato, o que está ali é científico, né? Não tem como negar, né, a prova técnica. Enfim, pode se levantar N situações. Ah, mas aconteceu isso, essa frenagem tem essa distância, mas porque ele estava fazendo tal coisa. Enfim, pode se levantar várias teorias. Mas a prova é técnica, então ela tem total validade ali. Não dá para o juiz contestar ou negar isso daí. Uhum. Quer que eu fale de cadeia de custódia rapidinho? Só a importância, porque isso daí é algo que a gente precisa falar de especificamente em outra live, que a gente vai encerrar daqui a pouco, mas me fala rapidamente, que a galera gosta também de saber, qual a importância da preservação do local de crime, para que não, dentro da cadeia de custódia, que depois a gente pode fazer um bate-papo interessante a respeito disso daí, mas qual a importância de, inicialmente, lógico, para você preservar a cadeia de custódia, você precisa, inicialmente, ter as condições ideais ali de preservação do local, né? Não é verdade, Daniel? Então, qual que é a importância de você preservar o local do crime? Bom, a importância é deixar o local idôneo e todas as provas que foram coletadas ali serem válidas, né? Isso daí é muito importante, porque lá na frente, quando chegar no processo judicial, vai que o advogado do mala, do ladrão, vai chegar e falar assim: olha só, o local não estava preservado. Já Tinha um era. curioso circulando ali. E aí, todo aquele trabalho que a perícia fez, que a polícia fez, tudo aquilo que foi lá, investigou, prendeu a pessoa, tal, não sei o que lá. E lá na frente o advogado vai falar assim: mas tinha um cara aqui que não era policial, era um ganso, um curioso, sei lá, sei lá. Aí o juiz vai falar assim: pô, é mesmo, não dá para prender esse cara. Então, a preservação é muito importante, né? História de preservação absurda, assim, eu tenho zilhões para te contar. Não vai dar tempo de contar agora. Puta, legal, a gente já deixa anotado isso daí, Daniel, porque 1 hora eu acho muito pouco para a gente poder puxar, desenrolar isso daí, mas deixa aí marcado tanto o bate-papo sobre a cadeia de custódia,
sobre alguns elementos processuais, por exemplo, do Código de Processo Penal, que isso vai cair na sua prova. Pessoal, legislação alterada recentemente, pacote anticrime, trouxe ali uma mudança muito grande nesses pontos, que das provas, essa parte sempre cai. Inquérito policial, prisão em flagrante, beleza, mas das provas, o examinador pode fazer milhares de perguntas ali, que isso daí vai cair na sua prova. Então, a gente pode deixar isso daí, a gente pode deixar também essa vivência aí, essas histórias aí pitorescas, mas você pode falar, por exemplo, um local mais difícil que você fez, por exemplo. Você pode falar para a gente, antes da gente encerrar, que você acha que foi um local um pouco difícil de fazer. Local difícil. Em alguns aspectos, tanto pode ser difícil fisicamente ou psicologicamente. Difícil de fotografar, difícil de estar, difícil de desvendar o que aconteceu, né? Tem vários difíceis, assim. Né? Tudo passa aqui na cabeça, assim, né? Turbilhão, mas assim, de vestígios que não estavam se enquadrando ali. Meio desconexos, que você fala, puta, aqui tá um abacaxizão. Aí depois você começa a juntar um elemento e outro, aí você vai falar, alguém alterou isso aqui. Aí vem aquela parte da preservação e tal, né? Isso legal, daí é legal também, né? Dá para falar também futuramente, assim, dá. Né? Mas assim, já aconteceu de prender o autor do homicídio no local, na hora da perícia, isso daí também já aconteceu. Tava difícil de achar elementos, mas deu e a gente prendeu o cara na hora. Local difícil tem vários, dificuldades são muitas. Um monte. E me diz uma coisa, só falando a respeito do concurso, o que você acha quanto vaga? Será que tem uma perspectiva futura aí de concurso? Tem perspectiva, sim, né? Eu sempre costumo falar, os últimos concursos foram 2002, 2008, 2013. Então, mais ou menos aí de 6 em 6 anos para ter o outro. Aí você começa a pensar, beleza, o último foi em 2013, o próximo deveria ter acontecido em 2019, né? Se fazer essa proporção aí. Então, eu acho que tem que ter o concurso urgentemente. Tá faltando fotógrafo. Nós somos cerca aí, na ativa, sei lá, 500 e poucos, 600 e uns quebrado, para atender o estado inteiro, né? E esses 600 não trabalham todos juntos, né? Trabalham em regimes de plantões, assim, diferenciados. Então, o defasômetro lá do sindicato, né, dos delegados de polícia, fala em 169 vagas em 31 de janeiro. Então, tem muito. Imagina que existem 800 cadeiras e dessas 800 cadeiras, quase 200 não estão ocupadas. Então, está muito defasado o quadro de fotógrafo, precisa muito ter concurso. Esse concurso deveria ter acontecido em 2019 por conta da pandemia, de tudo que aconteceu. Então, o governo foi atrasando, mas vai chegar uma hora que vai ter que ter o concurso. E repare, se a gente já está, pelo defasômetro lá, tem 170, quando esse concurso for abrir, ele já vai abrir aí, eu estou chutando, lógico, né, para 200 vagas aí. Então, é muito importante que as pessoas comecem a se preparar desde já. Não fique esperando o edital sair, porque quando o edital sair, você já não vai mais ter tempo de estudar. Então, comece a se preparar desde agora, porque eu vejo isso com bons olhos. Tem uma corrente, é importante até abrir aqui e falar isso, tem uma corrente dizendo que o cargo de fotógrafo vai acabar, né? Mas isso é uma grande balela. O que pode acontecer bem lá no futuro é o cargo de fotógrafo juntar com o cargo de desenhista e virar um cargo só. Mas ainda assim vai ter que estudar a parte de fotografia, porque este cargo, fotógrafo e desenhista, que também é uma tendência de juntar, vai ter que fazer fotografia, então vai cair no concurso público. Então é muito importante que as pessoas se preparem desde agora, porque quando o edital sair, você já vai estar lá na frente de um monte de gente. Antes da gente encerrar, me fala uma coisa. Só abre para capital, interior também abre concurso?
explica para o pessoal essa parte. A Cadepol, ela é feita na capital? Como que acontece no caso do fotógrafo? O último concurso ele foi regionalizado, né? Então, no momento da inscrição, o candidato precisa selecionar qual é a área que ele quer ir, né? Qual é o The Inter que ele quer ir. E tem para a capital e grande São Paulo, né? Que aí faz Decap e Demacro, né? Junto isso daí. Então, quando a pessoa vai se inscrever, ele tem que escolher essa região. Porém, né? A academia de polícia, as aulas de fotografia são todas na Academia de São Paulo, né? Aqui na Cadepol, sede aqui, porque geralmente as turmas são pequenas e não tem muitos professores para lecionar a disciplina de fotografia. Então, ela se concentra aqui na capital. Mas eu não sei se dá para fazer todo o curso, a parte de fotografia aqui e depois vai para os The Inters, aí eu já não sei falar, porque aí vai depender da quantidade de alunos, de cada pessoa, de cada região, aquela unidade da Cadepol do The Inter receber essas pessoas, então eu não sei falar. Mas o último concurso foi sim regionalizado. O meu concurso, o penúltimo, não foi regionalizado, então era um concurso geral. Então, as pessoas concorriam para aquele montante de vagas, mas regionalizado tem gente que prefere, tem gente que não gosta, né? Enfim. Mas o último foi regionalizado, sim. Então, dá para a pessoa escolher, né? Ele já pega a área, a região do estado que ele mora para facilitar a vida dele, mas a Cadepol é em São Paulo. Legal. E me diz uma coisa, quanto, por exemplo, remuneração, para a pessoa que não sabe, quanto está ganhando em média, um fotógrafo de terceira classe, iniciando aí a sua atividade? Durante a Cadepol, eu acho que deve estar aí de 3 mil, mais ou menos, durante a Cadepol sem insalubridade, né? Depois que sai da Cadepol, aí começa a receber outros adicionais, né? Mas na Cadepol deve estar aí beirando uns 3 mil e pouquinho. Depois começa a incorporar outras coisas quando se forma na Academia de Polícia. E quanto à escala de serviço? Escala de serviço, tem várias escalas? Qual tipo de escala de serviço que um fotógrafo pode fazer? Qual a configuração? É lógico que eu conheço, né? Eu estou fazendo essa pergunta geral, pessoal. Claro. Eu conheço muita coisa do que acontece aí. Mas o que acontece? Muitas pessoas aqui não sabem. Estão entrando agora na live e não sabem, tá, pessoal? Eu sou investigador de polícia, eu sei bem como que funciona, mas ele precisa responder aqui para ficar gravado para aqueles que estão estudando saber, tá? Mas, o exemplo, é lógico que a vivência no interior permite fazer uma escala X, na capital, às vezes tem mais equipes, vai fazer uma escala Y, mas me fala a respeito disso daí no geral, né? Qual tipo de escala que se faz, se dá para o cara continuar estudando, fazer uma faculdade. Essa é uma dúvida, acho que muitos têm. Dá sim. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu saí da academia de polícia, eu fui lá para a equipe de Tabuão. Ó, o Nando colocou aqui, ó, 24 por 72. Não, é melhor e eu já vou falar. Tá vendo, pessoal? Olha aí, ó. Presta atenção. Melhor. Eu fui lá para a equipe de Tabuão. Lá eu fazia 24 por 96. Então eu trabalhava um dia e folgava 4. Quer dizer, trabalhava um e folgava 4. Isso lá em Taboão da Serra. Então era bem legal assim, né? E essas 24 horas trabalhadas, né? À noite a gente só sai para fazer local que está preservado. O que não está preservado atende durante o dia. Enfim, é assim, é bem tranquilo. Mas essa é a escala do fotógrafo que está na rua. Isso varia de acordo de equipe para equipe, de núcleo para núcleo, e varia também com a atividade que o fotógrafo exerce. Porque ele também pode exercer fotografia, né? Pode continuar sendo um fotógrafo mais interno. Então, teve acidente de trânsito lá que não teve vítima, liberou todo mundo, mas aí deu a requisição para o cara levar o carro para a vítima, né? Levar o carro até o IC. Então, ele leva o carro até o IC para fazer a vistoria, lá para fazer a perícia no carro lá no IC. Então, tem um fotógrafo lá que vai fotografar isso. Tem fotógrafos que só fazem parte administrativa, tem o fotógrafo que trabalha na equipe de engenharia, que você falou. Então,
Essas equipes, essas atividades exercem, eles têm uma escala diferenciada. A escala da rua, geralmente 24 por 96, isso daí dá 12 plantões de 12 horas, 12 plantões de 12 horas por mês, né? Mas aí junta 2 de 12, faz um de 24, por isso que folga os 4 dias. No geral, acaba todos fazem as 40 horas semanais, que é a carga horária que está prevista no edital. Mas tem todas essas diferenças aí, varia de equipe. Tem fotógrafo que trabalha 5 vezes na semana, mas folga no final de semana. Tem equipe que faz 3 vezes na semana, mas aí faz tipo 12 horas, né, e trabalha 3 vezes. Tem equipe que faz 10 horas, trabalha 4 dias, que é o meu caso hoje. Então, trabalho 10 horas, 4 dias por semana. E tem também quem trabalha... Enfim, vocês entenderam. O importante é fazer as 40 horas semanais lá. Mas quem é o fotógrafo da rua, geralmente faz 24 por 96, que é uma escala mais aceita, que é geralmente mais usada no estado. Apesar do pessoal falar, nossa, 4 dias em casa, pessoal, atividade policial te arrebenta. Isso eu te falo, te arrebenta. Tem que se preparar antes e depois, quando você sai, ainda sai zoado. Te arrebenta, porque o nosso relógio biológico, às vezes, é a tensão de um caso que você fala, puxa vida, que você fica remoendo, caramba, eu tenho que fazer isso, será que aquele detalhe, coisa e tal, tem coisa que você fica encanado, e é algo que, para quem quer estudar, plantão é indicado, sim. Por exemplo, que faz uma faculdade, às vezes está querendo galgar outro cargo público, né, dá para estudar. Mas você precisa também, né, se adaptar, tá? Porque igual no nosso caso, né, eu trabalho numa escala que eu trabalho de dia, hora à noite, e assim você precisa se adaptar com isso. Se você tiver 3, 4 dias para estudar, beleza. Mas você precisa ter produtividade, você precisa produzir. E para produzir, você tem que ver o time legal de descanso, né? Tirar um dia para você fazer as suas coisas que você tem que fazer, para não ficar pensando e nem se distraindo, né? Durante a aula. Pessoal, essa live foi top, meu. Eu fiz várias perguntas que eu queria fazer pro Daniel Modesto. E quais são as suas redes sociais, Daniel, que você quer deixar aqui pro pessoal? Depois eu vou deixar, logicamente, na descrição aqui. Se quiser deixar lá seu Instagram, falar do seu Instagram aí pro pessoal seguir, né? E se você vai produzir algum conteúdo voltado para fotografia, quais que são aí os cenários futuros? Não, vou sim, né? Eu dei aula, né, para muita gente lá em 2013, né, para o último concurso. Muitos aprovados lá hoje trabalham comigo, então tenho muito orgulho disso, né? Tenho as minhas redes sociais aqui que eu falo bastante da carreira de fotógrafo, que eu falo bastante sobre fotografia para concursos, dou várias dicas, falo muito sobre a carreira do fotógrafo pericial, que é @fotografia para concursos. É esse nome aqui no Instagram, esse nome lá no YouTube e também no Face. Também tem fotografia para concursos, tem fotógrafo Daniel Modesto também. Então, me sigam lá porque eu dou bastante dica e estou à disposição também para tirar dúvida também da galera. Tem muita gente que me manda dúvida. Ó, professor, eu vi essa pergunta aqui, né? Porque... deixa eu falar um negócio rapidinho. Pode falar, fica à vontade. Muita gente não sabe, mas existem concursos para fotógrafos sem ser na polícia também, né? É que a polícia abre uma quantidade de vagas, abre 100, 150 vagas de uma vez, e aí acaba sendo um chamariz e tal, né? Mas toda prefeitura, empresa, autarquia, tal, faz concurso para fotógrafo também. Então, olha que bizu, pessoal, presta atenção, não sabia disso. Então, existe fotógrafo concursado trabalhando na Câmara, na Câmara de Vereador de cidade, trabalhando na Prefeitura, trabalhando na Sabesp, trabalhando em universidade, trabalhando em hospital. Então, muitos fotógrafos não sabem disso, mas fotógrafos podem ser concursados, não necessariamente na polícia, né? É claro que aqui o nosso assunto é polícia, eu sou policial, você é policial, futuros policiais civis, né?
mas o fotógrafo tem um leque muito amplo assim Bacana. dentro do funcionalismo público, né? E pouca gente sabe disso. Então as pessoas acabam pegando provas de concurso público de outros estados, né? A carreira do fotógrafo, ela é muito ampla aqui no estado de São Paulo, mas tem outros 5 estados, somente outros 5 estados no Brasil que existe o fotógrafo atuando na criminalística, na área da perícia oficial. Mas também só tem fotógrafo que assim, ultimamente só teve concurso, ultimamente não, já faz muito tempo, mas lá em Goiás e Rio Grande do Sul. Depois tem Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, que tem também o fotógrafo atuando na área da polícia, na área da perícia oficial. Mas, enfim, isso daí é outra história. Mas o que eu queria falar é que existem concursos para fotógrafos rolando Bacana. em todos os âmbitos. No Senado tem um concurso para fotógrafo. Enfim, então dá para pesquisar Paga essa muito prova. bem, salário de 20 conto para lá, né? Aí sim, né? Aí sim, né? Tomara que o Dória ouça isso também, valorize os fotógrafos baseado É, enfim, aquele do teto lá, né? vai que chega aí Mas uns 100% de aumento, né? aí vai ficar show de bola, né? Vai ficar show de bola. É, Mas, querido, e foi aí a uma gente honra. só Pode terminar falar, aqui. pode E falar. aí é importante que as pessoas que querem prestar para o fotógrafo aqui de São Paulo Sim. peguem essas provas, porque rolam, né? Pesquisa prova de fotografia, porque aí tem essas questões. E era isso. Agora eu vou fechando as abas que eu abri. Uhum. As pessoas pegam essas questões e me mandam e eu respondo, tal. Tenho o maior prazer em ensinar. Por isso, só seguir lá a fotografia para concursos e eu estou super à disposição aí. E futuramente vai ter algum material, alguma coisa? Eu tô com um problema no domínio do meu site para lançar um material gratuito, né? Uhum. Eu quero lançar um guia rápido de bolso, assim, que a pessoa vai lá, imprime, ela mesmo dobra. Então, tá pronto já, só preciso acertar esse problema no meu site. Quando eu acertar isso, vai estar gratuito para a galera já ter um guia rápido de referência de fotografia lá. Falta pouco. Eu vou Tá, acertar e isso e vou se você divulgar. precisar se precisar da gente, a nossa parceria aqui tá de pé, Oh, tá bom? legal, Tá bom? legal. Precisar E eu divulgar falo a aí o seu mesma coisa trabalho, também. tá? Eu falo a Precisar mesma divulgar o coisa seu para trabalho. vocês também. Se vocês precisarem de qualquer coisa, contem comigo também, né? Se quiser aí, sei lá, a gente vai fazer uma aula para o pessoal que Sim. segue futuros policiais civis. Contem comigo, eu estou super à disposição também. É isso que o pessoal, eu acho que isso que o pessoal tem que procurar, logicamente a gente tem outras páginas boas aí, mas a nossa proposta é fazer isso, é trazer aquilo que realmente vai de encontro, né, à necessidade do aluno, né, que seja algo valioso para vocês, tá? E hoje a gente recebeu aqui o Daniel Modesto, né? E ele é muito modesto, né? Porque é um cara impressionante, né? Ele acima da média, e tanto que gosta demais do que faz. A gente vê em cada palavra que ele pronuncia aqui, do jeito que ele fala, que ele gosta muito da atividade e é uma atividade que o faz feliz. Então, pessoal, algo que uma live dessa aqui, se eu tivesse me preparando para o concurso, eu me apegava, né, me grudava. Logicamente, tem muitas outras coisas que a gente vai deixar para outra oportunidade. A gente também tem que despertar essa curiosidade em vocês, né? Atrair vocês para a gente. E aí, pessoal, a gente vai poder fazer, futuramente a gente vai combinar aí com o Daniel para a gente poder fazer mais algumas outras atividades, fazer algumas outras lives, fazer materiais juntos aí, se Deus assim permitir, e a gente poder proporcionar aí um material de qualidade para vocês. Tá bom? Eu agradeço muito, Daniel. Você, show de bola, cara. Acompanhei você pela rede social aí, acompanho, mas como pessoa, você é impressionante, tá? Então, obrigado mesmo por aceitar aí o nosso convite. As portas aí da página estão abertas para vocês. Queria que o pessoal desse um tchau aí pro Daniel. Vocês que gostaram aí da live aí, vão falando aí. Eu acho que foi top, pessoal. Não é todo vídeo de YouTube, né, que a gente vê por aí, não é toda live que a gente vê com tanto detalhe, com tanto zelo, com tanto cuidado, como um próprio profissional da área pode passar isso daí para vocês. Tá bom, Daniel? Muito obrigado por ter proporcionado esses momentos para a gente, tá bom? Eu que agradeço, né? Estou super à disposição. Conte comigo.
É isso aí, me chama que eu venho. Tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês que ficaram aí um pouco mais de uma hora com a gente. Foi muito produtivo, agradeço a vocês de coração. Vamos deixar aí a live. Compartilhe o máximo, que tem coisas valiosíssimas aqui que vocês vão pegar, né? E vão poder aplicar, tá bom? Daniel, forte abraço para você, meu querido. Estamos à disposição. Valeu, Thiagão. Pessoal, um forte abraço para vocês aí, um beijo no coração, uma ótima noite, final de semana maravilhoso para todos vocês. Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou.